Olá pessoal, meu nome é Tainá. Meu nome é Rodrigo. Sejam bem-vindos ao nosso canal. A gente decidiu criar esse canal aqui para contar as nossas experiências, nossas vivências aqui em Portugal. Bom, começando pela nossa história, a gente é um casal que tá junto há 10 anos. A gente se conheceu bem criança já, mas começamos a namorar no ensino médio. Ficamos 8 anos namorando mais ou menos. A gente noivou em 2020 e casamos em março de 2021. Faz mais ou menos 1 ano e meio que a gente tá casado. E aí surgiu essa oportunidade de vir para Portugal. Bom, primeiro deixa eu me apresentar. Meu nome é Tainá, eu tenho 26 anos. Eu sou de Sorocaba, São Paulo. Eu me formei em pedagogia, não atuei na área, não consegui um emprego assim direto de cara. E aí surgiu a oportunidade de trabalhar em um escritório de administração. Eu fiquei lá por 3 anos, foi uma experiência incrível, muito boa. Gostei muito de trabalhar lá. E aí surgiu a oportunidade pro Rodrigo de emprego pra gente vir pra cá. E aí a gente veio. E agora ele vai contar um pouquinho da história dele. Bom, eu também tenho 26 anos, meu nome é Rodrigo, também sou de Sorocaba. Trabalho com tecnologia da informação, sou desenvolvedor de software, trabalho com Python, já fazem alguns anos, mais especificamente 5 anos que eu trabalho com desenvolvimento de software. Antes eu trabalhei já com TI, mas mais na área e na parte de manutenção de computadores. Trabalhava na manutenção e organização de um laboratório de informática. Gostei da área, resolvi estudar e acabei continuando, migrei para desenvolvimento de software. E como a Tainá falou, surgiu essa oportunidade de vir para Portugal, ainda lá no Brasil. E, bom, foi assim que a gente veio parar aqui. Contando agora um pouco sobre como que foi vir parar aqui em Portugal. Eu já trabalhava, igual eu falei, lá no Brasil. Foi no meio da pandemia. Tava de home office? Tava de home office, né? Trabalhava home office. E aí, quem trabalha com tecnologia sabe que tem muitas propostas vindo do LinkedIn. E acabou que eu recebi uma proposta daqui de Portugal, para trabalhar em Portugal. Foi diferente receber uma proposta. Eu entrei em contato com a entrevistadora. Ela disse que teria que vir para Portugal, né? Já estava trabalhando no home office, gosto de trabalhar home office, mas aí surgiu essa oportunidade. No começo eu achei que não seria assim, né, viável, e eu acabei falando que não tinha interesse. Tanto que eu falei com a Tainá e ela não deu muita bola. Aí eu comentei com alguns amigos e eles falaram: nossa, legal, Portugal, pode ser uma boa oportunidade. E então eu conversei com a Tainá e perguntei pra ela: olha, se eu fosse trabalhar no estrangeiro, você iria comigo, né? Porque eu sempre tive esse sonho de morar fora, viver uma nova experiência. E aí ela falou que sim. Só que não foi um sim assim, confiante. Ela tava meio desconfiada, achou que era brincadeira, mas na verdade era sério. Não, na verdade, uma vez ele já tinha perguntado pra mim se surgisse a oportunidade de morar fora, se eu iria. E eu falei que eu iria, mas eu achava que era um sonho muito distante, que não ia rolar, enfim. Até que dessa primeira vez acabou não rolando mesmo. E essa segunda vez eu não sabia que existia realmente uma proposta. Ele perguntou se eu iria, e eu falei que sim. E aí ele falou pra mim que surgiu uma proposta pra ele, que ele ia fazer entrevista. E eu falei que tudo bem, fiquei meio abalada, né? Mas foi tudo bem. E no fim ele fez a entrevista e demorou um pouco ainda, né? Acho que pra me chamar. Eu tava assim, bem tranquilo em relação a isso. Ela falou que faria, né, viria assim junto comigo, então eu falei, então tá bom. Aí o que eu fiz? Eu perguntei de novo, né, pra recrutadora se a gente poderia retomar o processo. Eu falei, não, eu conversei com a minha esposa, eu tinha me precipitado, será que dá pra continuar? E aí ela falou assim, tudo bem, então vamos continuar. E aí no fim acabei prosseguindo com o processo seletivo e deu certo. Fui aprovado, dei a notícia pra ela, ela ficou meio assim abalada,
porque Não reage muito bem. achou que não ia ser assim de verdade e acabou dando certo. E foi assim que tudo começou. Foi uma entrevista que a partir do LinkedIn, que teve uma abordagem no LinkedIn. E aí a gente, bom, ficou... É que, na verdade, a proposta surgiu, a gente tinha acabado de casar. A gente tinha acabado de fazer o nosso apartamento, tudo, mobilar tudo, nosso apartamento inteiro. E daí, do nada, veio essa notícia e eu fiquei muito abalada, até porque eu nunca pensei em morar fora do Brasil. Quem me conhece sabe que eu sou muito apegada à minha família, meus amigos, a gente se vê quase todo final de semana. Então eu nunca pensei em morar fora. E aí quando surgiu essa oportunidade foi um baque muito grande pra mim, porque como eu falei, eu trabalhava nessa empresa que eu gostava muito, a gente tinha acabado de casar, a gente ganhou muita coisa da nossa casa, e aí parece que foi uma bomba assim que caiu. E eu achei que o Rodrigo ia querer vender tudo, ia querer se desfazer de tudo. E eu falei, cara, a gente acabou de ganhar muita coisa da nossa casa. A maioria das coisas que a gente tem lá, a gente ganhou. Foi presente de casamento e tudo mais. E aí foi muito difícil pra mim aceitar de primeira. Mas daí aos poucos a gente foi conversando e tudo mais. E aí fui meio que digerindo melhor, assim. Mas no começo foi um baque muito grande. Foi estranho mesmo por causa da situação. A gente tinha acabado de casar, tinha acabado de montar tudo lá em casa, tava bem organizadinho. A gente tinha uma rotina lá já, bem definida. E aí surgiu essa oportunidade. Eu também, pronto, tinha que passar por uma cirurgia que já estava marcada lá no Brasil. Fiquei com a cabeça assim pensando, nossa, será que vai dar pra fazer aqui? Vai ter que fazer em Portugal. No fim deu certo. Pronto, foi isso. Esse foi assim, como é que a gente veio parar aqui. No caso foi o começo da história, né? Porque a história é longa. A história é longa, porque como foi no meio da pandemia, teve alguns percalços aí no meio do caminho. Eu vou falar um pouco agora sobre como que foi para tirar o visto. Foi um processo assim bem demorado e até um pouco difícil, porque eu comecei a trabalhar em agosto e lá do Brasil já. Então a intenção é começar a trabalhar home office do Brasil e depois que ajeitar a documentação, você enviar a documentação para a empresa que faz o visto e depois que isso ficar pronto, aí vem para Portugal e começa a trabalhar daqui. No caso, então, eu comecei em agosto, aí a gente teve que tirar passaporte, eu e ela, a gente não tinha passaporte, tiramos o passaporte e todos os custos foram por minha conta. O visto que foi utilizado foi o visto D2, que é como se fosse para empreendedores. Então, esse é o tipo de visto que eu solicitei. A documentação necessária. Pronto, tem uma lista de documentos que você precisa entregar para a empresa que vai fazer o processo de visto para você, que é a VFS Global, esse é o nome da empresa. E aí cada visto tem os seus documentos necessários lá, mas basicamente um dos mais importantes é um contrato de trabalho, né, que confirme que você vai ter meios de subsistência no país do estrangeiro, no caso aqui em Portugal. Eu enviei os documentos para a empresa, para a VFS, em outubro. E aí, em dezembro, eles me enviaram um e-mail falando... tem um detalhe. Os documentos tiveram que ser enviados todos por correio. Enfim, pegamos todos os documentos, reuni todos os documentos, enviei para a empresa. E depois de enviar, eles me mandaram ainda um e-mail falando, olha, tá faltando alguns determinados documentos. Aí eu tive que correr atrás e enviei novamente. Aí eles falaram, pronto, agora tá tudo certo, seus documentos estão tudo ok, agora é só esperar. Eles dão que, em média, são 60 dias úteis, né? Aí beleza, então a gente achou, não vai demorar muito. Mas no caso demorou muito, muito mesmo. Muito mesmo, a gente tá quase desistindo já. Demorou tipo assim, janeiro, fevereiro, março, abril e nada do visto. A gente tava desistindo quase. E o contrato e o com a Rodrigo empresa ainda rolando. mandava e-mail, porque eles podiam responder falando qual a situação que tava o processo, né, pra sair o visto. E eles falavam que tava no mesmo processo, sempre no mesmo processo, que era o processo de verificação, né, dos documentos e tal. E sempre nesse mesmo processo.
Ia passando, ia passando. Primeiro a gente achou que não ia passar o ano novo lá, de 2021 para 2022. A gente já achou que... A gente achou que ia em ia dezembro, enviar porque os o documentos ser Rodrigo... rápido. Porque o Rodrigo fez a cirurgia em novembro. Então, o Rodrigo já tinha avisado a empresa que ele tinha marcado essa cirurgia. Então, pelo menos até ele recuperar da cirurgia, a gente ia ficar. E aí, passou o ano novo. Eu falei, não, mas carnaval a gente não vai estar aqui. Passamos carnaval, o aniversário do Rodrigo em março. Achei que no meu aniversário eu tinha certeza que a gente não ia estar mais no Brasil. E passou maio, nada. Nada. Foi chegar em julho. Chegou uma encomenda pra mim e era o passaporte. Aí o passaporte, tinham devolvido o passaporte já com carimbo, falando que eu tinha entrada aqui em Portugal até 120 dias. E foi assim, em julho... E com o agendamento do CEF, né? Com o agendamento do CEF já, isso é importante dizer. Uma das melhores coisas é que quando você faz todo o processo lá pelo Brasil e vem com o visto formalizado, tudo certinho, você já tem o agendamento do CEF. E isso contribuiu muito, porque hoje eu só cheguei, demorou alguns dias, no caso um mês, acho, depois da gente chegar aqui. Eu já fiz a entrevista com o CEF e já saí de lá com os documentos tudo corretos e com o cartão cidadão aqui, né, com autorização de residência. Ele já tinha um agendamento marcado para o dia 17 de outubro. E então a gente tinha que estar aqui até essa data, pelo menos. E na verdade a gente tinha que chegar antes, porque quando a gente fosse pro CEF, a gente já tinha que ter uma morada aqui. Um lugar para morar, né? Com um contrato de arrendamento para apresentar lá no CEF. É o primeiro vídeo que a gente estava com a intenção de fazer, só para mesmo dizer como é que foi essa loucura de vir para cá, para Portugal. Assim, tinha acabado de casar e acabou surgindo essa oportunidade. No começo foi difícil, principalmente quando foi chegando perto de vir pra cá também foi difícil, porque a gente estava até desacreditado, estava até se acostumando com o fato de ficar lá no Brasil mesmo, mas aí chegou o visto e a gente falou, não, vamos, agora chegou a hora, agora a gente vai e pronto, a gente está aqui, vamos fazer 4 meses, chegamos aqui no dia 20 de setembro e agora em janeiro estamos morando aqui em Sesimbra, enfim, temos muita coisa para contar e vai ficar para um próximo vídeo, onde que a gente vai falar um pouco mais sobre os documentos. Planejamento para vir para cá, financeiro, documentação. Exatamente. Falar para vocês como que foi a viagem, enfim, imigração, detalhar todas as outras coisas. Esse foi só mesmo um vídeo geral para a gente se apresentar e contar como foi, exatamente. Espero que vocês tenham gostado e fiquem atentos aos próximos vídeos. Se puder curtir e se inscrever aqui no canal para fortalecer, a gente está começando agora, mas a intenção é trazer muitos outros vídeos para vocês, inclusive de coisas aqui em Portugal, ajudando brasileiros que têm essa intenção de vir para cá, dizer realmente como estão as coisas por aqui e, enfim. Não esquece de deixar o seu comentário, falando com que pode dar dicas do que você quer que a gente fale, do que a gente quer que a gente mostre. A gente vai contando tudo pra vocês e é isso. Não esquece de deixar curtida, se inscreve no canal, por favor. E também tem as nossas redes sociais, né? O nosso Instagram, o meu é Tainá Negrini, eu vou deixar aí embaixo pra vocês. E o do Rodrigo é Rodrigo... Rodrigo Ferreira. Eu vou deixar aqui embaixo as nossas redes sociais para vocês, se quiserem nos acompanhar. Vamos tentar começar a postar mais coisas aqui sobre Portugal para vocês entenderem um pouco mais de como funciona tudo por aqui. Bom, então esse vídeo é isso. Espero que vocês tenham gostado e até a próxima. Tchau!